Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Jesus, o Mistério Revelado. Nós estamos no capítulo O Mistério Revelado na Família. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para me ajudar a disseminar sementes de Cristo pela internet. Posso contar com a sua ajuda? Já curte aqui embaixo. Nós vamos então continuar a nossa leitura. A convergência dos pais e dos filhos a Cristo. Podemos ver a convergência de pais e filhos ao Senhor Jesus a partir dessa palavra. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, versículo 3. O que nos parece de início nessa citação de Paulo é uma ameaça aos filhos para que temam e respeitem seus pais, sob pena de terem suas vidas encurtadas. Para que te vá bem e vivas longa vida sob a terra. Se for uma ameaça ou uma advertência cumprindo o dever de filho, a ameaça se torna sem efeito, pois a maldição sem causa não se cumpre, como vemos em Provérbios 26, 2. Como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26, 2. Permanecendo rebelde, seria sua vida ceifada prematuramente? Essa citação de Paulo é Deuteronômio 21. Portanto, sob o regime da velha aliança, quando a disciplina familiar era associada à pena de morte. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. E todo o Israel ouvirá e temerá. Deuteronômio 21, dos versículos 18 a 21. Maldição sem causa não se concretiza, sendo ineficaz e sem efeito, pois ela precisa de um motivo justo para se cumprir. A expressão é bíblica e sugere que uma maldição não tem pouso ou pegada se não houver uma causa, como transgressão ou pecado, para fundamentá-la. Em vez de temer a maldição, o foco deve ser em identificar e corrigir a causa, se houver. Então, o mais razoável é admitir que Paulo está fazendo uma alusão ao tipo de disciplina adotado na antiga aliança, mas sem nenhuma apologia a este tipo de correção na nova aliança. A esse ponto, podemos nos dirigirmos à hipótese desse filho obstinado e rebelde que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o lhes não der ouvidos. Seria apedrejado e morto, pois havia a prova do dolo e da culpa. É muito mais razoável pensar em termos de nova aliança, conforme predito em Malaquias 4, dos versículos 4 a 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, eis que eu vos enviarei, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, dos versículos 4 a 6. Essa profecia, que promete a vinda de Elias, figura de João Batista e de Jesus, faz como Paulo, remete às duras penas da lei. Lembrai-vos da lei de Moisés. Malaquias traz a esperança messiânica para todas as famílias da terra, que sempre foi o plano de Deus. Voltando a Deuteronômio, temos uma hipótese
de um homem que teria sido morto por pena de morte, como teria sido aquele filho rebelde. Vamos ver o texto. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. É nesse ponto que está a convergência entre Cristo e o pecador. Não pode haver uma tipologia de Cristo tão clara e poderosa como esta. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Jesus está prefigurado naquele que, uma vez punido e morto, não passaria a noite insepulto. Cristo é o ponto de convergência para a nova humanidade e aqui em especial para a família. Patrões e empregados. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, dos versículos 5 a 9. Uma chamada à honra recíproca entre patrões e empregados. O dever de trabalhar honestamente e o dever de tratar bem entre empregado e empregador se convergem no fato de ambos terem no céu o mesmo Senhor. O apóstolo Paulo não recomenda a fuga dos empregados em busca de sua liberdade, mas enfatiza que sirvam como ao Senhor na condição a que se encontram. A vida cristã é para ser vivida onde cada um estiver. As circunstâncias podem até ser contra o empregado, ainda assim, a recomendação é para servir melhor. Quanto maior o desafio, maior a chance de servir. A vida cristã nem sempre oferece oportunidade de escape das circunstâncias, mas sempre oferece oportunidade de novas conquistas. Paulo instrui os escravos a trabalharem bem, não somente à vista de algum supervisor, mas de boa vontade, como servindo ao Senhor. É sob o olhar de Deus que se deve servir, e não sobre o olhar dos patrões. Cada parcela do trabalho humano, por menor que seja, deve ser agradável ao Senhor. Não se pode realmente melhorar a qualidade de mão de obra às custas de castigo ou de melhoria de condição, ainda que este ponto seja tão importante, mas tudo pode ser aperfeiçoado quando o patrão e empregado se convergem para o mesmo Senhor, que está nos céus, e é Senhor de ambos. Tudo melhora quando se faz para o Senhor. Quanto aos senhores, Paulo os adverte que, ao mesmo tempo que são senhores sob empregado, eles também estão sob o senhorio de Cristo, que é o baricentro de todos. Tudo o que fizerem, seja empregado, seja patrão, será observado por Deus, o Senhor de todos. Paulo ainda os adverte que o dia do Senhor virá, quando ambos, patrão e empregado, se apresentarão diante de Deus, quando as demandas do mundo não mais serão relevantes. Grande parte das questões trabalhistas seriam prevenidas e as relações de trabalhos domésticos seria resolvida. A fé cristã propõe aos empregados e patrões que se busquem uma única convergência eficaz para seus relacionamentos, a convergência para Cristo. Vamos terminando a nossa leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a nossa próxima leitura.